Perfeito para a prática de esportes, o que Eilat tem de mais especial está no fundo do mar. São as reservas de coral. São elas que atraem mergulhadores de todo o mundo. E mesmo que você não seja um mergulhador, aqui você pode viajar pelo fundo do mar de várias maneiras. Visitando o observatório, num passeio nesse barco famoso por ter o fundo de vidro, ou apenas com uma máscara. Terminamos o dia com um passeio pelas montanhas do deserto Negev, que em hebraico quer dizer árido, assim como a sua paisagem. Caminhamos sob o leito seco de um antigo rio. O deserto parece não ser capaz de sustentar muita vida, mas surpreende com suas árvores e animais que se confundem com a paisagem. Do alto das montanhas, podemos ver o Mar Vermelho e a cidade de Eilat. A maior riqueza de vida no deserto se esconde durante o dia. Por causa da umidade, ela só aparece à noite, quando de um lado o sol se põe e pinta de várias cores o céu e as montanhas, do outro lado a lua aparece. E ela está cheia, vem iluminar a noite desse lugar. Silêncio. Sol e lua frente a frente. A noite chega. A vida no deserto começa a despertar. Logo pela manhã, saímos de Eilat para conhecer uma cidade construída pelos nabateus 600 anos antes de Cristo. Vamos para Petra, uma cidade de pedra. De carro, Petra fica a 2 horas de Eilat. Este vale, hoje seco e desértico, ainda convive com tribos de beduínos nômades que resistem e sobrevivem. O caminho é o mesmo há séculos. Esta foi uma das mais antigas rotas de comércio do mundo, a Rota das Especiarias. Ela vinha do Extremo Oriente, passando pela Pérsia, hoje Irã, pela Arábia Saudita e chegando ao Egito. Essa rota comercial estava na terra dos nabateus e a cidade de Petra era a principal cidade desse povo e um grande centro de comércio. Uma cidade literalmente esculpida na pedra. Para recolher cada gota de água disponível, os nabateus criaram um simples, mas sofisticado sistema. O rio foi desviado e parte da água foi canalizada para abastecer a cidade. Nas rochas foram cavadas cisternas para armazenar a água e o leito do rio se tornou uma estrada de acesso à cidade.
A marca das rodas das carroças testemunha a longa história desse lugar. Os templos esculpidos nas pedras reproduzem a habilidade desse povo, tanto na arte quanto na engenharia. A riqueza mineral destas rochas enche de desenhos os tetos e as paredes das casas. Casas cavernas cavadas nas rochas. Na época dos nabateus, Petra chegou a ter 30.000 habitantes. Conquistada pelos romanos, ela entrou em decadência com o surgimento de novas rotas comerciais e no século VI de nossa era sofreu o maior golpe com a dominação do Islã. No meio dessa cidade vemos um anfiteatro construído 100 anos antes de Cristo. Tudo à nossa volta impressiona. Mas é atrás dessas paredes, separadas por forças teutônicas do passado, que Petra esconde um tesouro. No meio do desfiladeiro, é o Al-Kasneh, o templo mais importante de Petra. Ainda podemos ver várias divindades e mitos dos nabateus esculpidos na fachada. No centro, uma sala servia para cerimônias e sacrifícios. Por muitos séculos, Petra ficou esquecida no meio do deserto. A maioria dos pesquisadores achava que a cidade tivesse deixado de existir. É que os beduínos acreditavam que a cidade escondia um grande tesouro e por isso eles não contavam sobre a sua existência para ninguém. Só em 1812, ao cruzar informações geográficas e bíblicas, um explorador suíço descobriu Petra. A partir daí, Petra se tornou um dos lugares preferidos para arqueólogos de todo o mundo. E mais recentemente, um destino cada dia mais procurado pelos turistas. É que em Petra resgatamos segredos da história. De volta a Israel, seguimos nossa viagem pelo sul do país. A 30 quilômetros de Elat, vamos conhecer uma reserva natural que fica no Vale de Aravá, no deserto de Negev. É a Reserva Natural de Timna, ou Tina Park, como é mais conhecida. O parque se estende por 60 quilômetros quadrados do vale e é cercado por montanhas com muitas formações rochosas. Aqui está o mais antigo centro de mineração da história e o lugar da primeira exploração de minas de cobre do mundo, que começou com os egípcios há 6.000 anos atrás. A variedade de cores nas pedras indica a variedade de minerais que existem por aqui. A história desse lugar está documentada em todos os detalhes nos diversos sítios arqueológicos. Algumas inscrições datam de 500 anos antes de Cristo. Outras reproduzem o tipo de vida desse povo. Tina se tornou o mais importante centro de produção de cobre durante o reinado de Salomão. Chamado de o Grande Rei do Cobre, o rei Salomão foi o principal exportador desse minério durante a Antiguidade e até hoje é lembrado através desses pilares que levam seu nome, os Pilares de Salomão. Essas gigantescas colunas, formadas por séculos de erosão, também foram esculpidas pela água da chuva. Naquele tempo, aqui chovia muito e por aqui corriam rios. Caminhando nos pilares, vemos um desenho na rocha, uma inscrição que mostra o rei egípcio Ramsés III entregando uma oferenda à deusa Hathor. Percorrendo o parque de bicicleta, podemos observar bem de perto a flora e a fauna desse lugar.
A tarde cai e já é hora de partir. O deserto de Negev nos espera na próxima etapa de nossa viagem pelo sul de Israel. O deserto de Negev ocupa 66% da área total do país e teve um papel fundamental na reconstrução de Israel. Foi neste deserto que a criatividade e o vigor pioneiro de Israel foi testada. Em meio a esta região seca e árida, visitamos uma comunidade agrícola, um kibbutz. Ela trouxe vida a estas terras. Foi no kibbutz Sde Boker que Ben Gurion, o pai do Estado de Israel, viveu durante um longo período de sua vida. O local é ponto de parada para todos que visitam esta região do Negev. No jardim, em meio às oliveiras, painéis fotográficos contam a história da ocupação do deserto na construção de Israel. Uma história de muita luta e grandes vitórias, como foi a vida de Ben Gurion. Sua casa no kibbutz permanece intacta e conservada como se ele ainda vivesse lá. Leitor de filosofia, política, história e religião, sua biblioteca contava com uns 20 mil volumes. Na mesa de trabalho, um livro de yoga faz referência à sua amizade com o Mahatma Gandhi. Ao lado de Paula, sua inseparável mulher, Ben Gurion transformou este lugar em uma verdadeira meca de peregrinação de toda a sociedade israelense, incluindo estadistas estrangeiros que vinham aqui para se reunir com ele. Seguimos pelo deserto de Negev. No alto de uma montanha, vemos a antiga cidade de Avdad. Ponto de parada das caravanas que vinham do sudeste da Arábia, a cidade foi fundada pelos nabateus no século III a.C. Esta era a rota das especiarias. As caravanas paravam aqui para seguir levando seus produtos até o porto de Gaza, no Mediterrâneo. Eles criavam ovelhas, cabras e produziam vinhos. Quando foi anexada pelos romanos, Avdad se tornou o principal sistema de defesa do Império Romano nesta região. Destruída por um terremoto, a cidade foi abandonada por volta do ano 630 de nossa era. Descemos a montanha e seguimos por esse deserto, onde Abraão, Isaac e Jacó estenderam seus rebanhos. Onde os nabateus esperavam suas caravanas de camelos e Ben Gurion lançava a semente da reconstrução de Israel. O sol começa a se pôr entre os cânions e vales. Ouvimos o som do silêncio. Ele ecoa sobre nós. Diante do deserto, sentimos um misto de pequenez e grandiosidade. O horizonte, as montanhas, o céu têm formas maiores do que a nossa visão pode alcançar. Uma certa magia toma conta do lugar. Como dizia Ben Gurion, o deserto nos oferece a melhor oportunidade para um recomeço, porque é em sua natureza que o homem aprende a se controlar. Atravessamos o deserto de Negev e vamos em direção ao Mar Morto. Nesse vale profundo se encontra uma terra desértica e completamente salgada. Estamos no deserto da Judéia. No alto desta colina escarpada em forma de mesa, feita de areia vermelha e que tem o topo quase totalmente plano, parecendo ter sido cortado à mão, encontramos o símbolo da liberdade do povo judeu, a cidade de Massada. Subimos de teleférico. Para quem quiser caminhar, pode subir pela Trilha da Serpente. Leva cerca de 1 hora.
Com 440 metros de altura, a montanha fica a poucas centenas de metros do Mar Morto. Há 2000 anos atrás, Masada foi a última e desesperada opção de sobrevivência dos judeus diante do Império Romano. Aqui, eles construíram uma espécie de fortaleza e durante 6 anos sobreviveram resistindo contra um exército poderoso, contra a carência de alimentos e a absoluta falta de fontes regulares de água. Esse riquíssimo sítio arqueológico continua surpreendendo os estudiosos. Uma maquete reproduz o Palácio Romano, construído pelo rei Herodes, pouco antes da revolta que terminou na invasão da fortaleza pelos judeus. Vemos as salas de banho, salas de estudo da Torá, restos de prédios que compunham o complexo militar e entramos num poço profundo, uma grande cisterna que armazenava água da chuva através de canaletas construídas em volta da montanha. E ao longe, vemos o Mar Morto, testemunha maior dessa história. Era o ano 70 de nossa era. Os apóstolos de Cristo escreviam os evangelhos e São João redigia o Apocalipse. Em Masada, um grupo de cerca de 1000 judeus, entre homens, mulheres e crianças, viviam sitiados, resistindo a uma tropa de 15.000 soldados romanos, que tentavam de várias formas invadir e ocupar a fortaleza. Os acampamentos romanos, com seus muros de pedra, ainda podem ser vistos em torno da base da montanha. Ali, o exército romano construiu uma catapulta para invadir Masada. Quando finalmente os romanos conseguiram entrar na cidade, não encontraram ninguém, não havia nenhum sobrevivente. Os judeus escolheram o suicídio coletivo da população a se entregar à selvageria dos romanos. Símbolo da luta de Israel pela liberdade, é aqui em Masada que todo israelense, quando termina sua formação militar, faz um juramento em que diz: Masada nunca mais. Descemos em direção ao Mar Morto. Aqui, a pressão do ar é a mais alta da Terra. E este é o lugar mais profundo do mundo. Estamos a 411 metros abaixo do nível do mar. Nos últimos 50 anos, o Mar Morto perdeu 1/3 da sua superfície, em parte por causa da exploração excessiva do seu afluente, o Rio Jordão, única fonte de água doce da região, e em parte por causa da evaporação. 6 vezes mais salgado que os mares comuns, em suas águas nada cresce, sobrevive, nem sequer germina. Por isso o nome, Mar Morto. Como o sal aumenta a densidade da água, nada nem ninguém afunda no Mar Morto. Essa combinação de vários sais e minerais torna esse banho, além de divertido, muito relaxante. Uma verdadeira terapia que oxigena, tonifica, regenera e nutre. À beira do mar, hotéis e spas recebem turistas de todo o mundo durante todo o ano. E é diante deste grande lago, o mais salgado do planeta, que terminamos mais um dia de passeio em Israel. E vamos terminar nossa viagem pelo sul de Israel conhecendo um oásis, aqui na região do Mar Morto. No meio desta paisagem árida, uma mancha verde anuncia que por aqui tem água. A tamareira, essa planta típica do deserto, surpreende com sua exuberância num clima tão seco. Em toda a história da humanidade, o oásis sempre foi importante para as rotas de comércio.
Considerada como uma das principais reservas naturais do país, En-Gedi é um parque visitado por turistas de todas as idades. 2 vales circundam a reserva, o Vale Davi e o Algot. São várias as opções de trilhas. Elas podem levar de 30 minutos a 5 horas de caminhada. Seguimos pela trilha do Vale Davi, uma caminhada de meia hora. O parque é um verdadeiro santuário. A vegetação é bem variada. Dos mamíferos, o ibex, esse antílope, é o mais comum. Acostumados com a presença de turistas, eles mantêm um comportamento natural e típico da espécie. Outro animal que aparece por toda a caminhada é o irax, esse herbívoro que se assusta com a presença humana e fica camuflado nas pedras para que ninguém perceba sua presença. Além dos pássaros típicos do lugar, durante o período de migração, na primavera e no verão, En-Gedi é rota de várias espécies. Como o lençol subterrâneo fica muito perto do solo, pelo caminho vemos a água brotar nas pedras, formando rios e cachoeiras. Nem parece que estamos em pleno deserto. Suas nascentes, juntas, geram cerca de 3 milhões de metros cúbicos de água por ano. Grande parte dessa água é usada para a agricultura e para o consumo humano. Nas ruínas desta sinagoga, vemos sinais da história. Citada várias vezes na Bíblia como a região habitada pela tribo de Judá, em seus penhascos escarpados, o número de cavernas impressiona. Diz a Bíblia que foi em uma dessas cavernas que Davi se escondeu do rei Saul. Ia caminhando pela trilha deste penhasco em direção às cavernas de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto ficaram enterrados em vasos de barro durante 2000 anos, que terminamos nossa viagem pelo sul de Israel. Chegamos a Israel ao entardecer. É verão e o sol na beira da estrada nos dá o sinal de boas-vindas. Seguimos paredeira na costa do mar Mediterrâneo em companhia da pera. Oi, gente! Oi, nós estamos aqui na casa da minha irmã Bracha agora. Essa aqui é a Bracha. Ninguém conhece a Bracha. Bye. Everybody know me in Brazil. Every time I come in, promotion in the TV. Olha que vista maravilhosa. Esse aqui é o Mediterrâneo, aqui a cidade se chama Hadera. Com as praias mais nobres da costa nordeste do mar Mediterrâneo,
Edera é vizinha de Cesareia. Os fenícios foram os primeiros povos a usar este lugar como porto para suas embarcações. No Parque Nacional da Cesareia, ponto de parada obrigatório tanto para o turismo quanto para o lazer, visitamos as ruínas da grande cidade portuária construída por Herodes há mais de 2000 anos. Batizada de Cesareia em homenagem a César, o imperador romano, a cidade que se tornou a capital de Roma, na província da Judéia, foi construída com a mais avançada tecnologia da época. A água vinha do Monte Carmel através de aquedutos para abastecer a cidade. Hoje, este grande sítio arqueológico do período romano, bizantino e das cruzadas ainda impressiona com sua estrutura e é cenário obrigatório nos álbuns de família. E vamos em frente, ou melhor, em direção ao norte do país. Vamos para Tiberíades. Cidade que atrai milhares de turistas pelo seu clima, pelo seu lago e pela presença de várias fontes naturais termais. Aqui a família nos espera. E os amigos fazem a festa. גם אני לא הכרתי אותך, חשבתי הבאת לנו איזה דוד מאמריקה, מיליונר. מה קורה? Situada no Mar da Galileia, Tiberíades está a 200 metros abaixo do nível do mar. Local de várias escavações arqueológicas, a cidade ainda hoje oferece constantes surpresas para os estudiosos. Ao lado das escavações que revelam seu passado, a cidade é como um centro de turismo moderno que oferece aos visitantes de pousadas rústicas a hotéis modernos e luxuosos. Fundada por Herodes, a cidade recebeu esse nome em homenagem ao imperador romano Tibério. Às margens das águas do lago, o verão é palco para a prática de vários esportes aquáticos. A região de Tiberíades também foi escolhida pelos pioneiros sionistas para estabelecer o primeiro kibbutz antes da criação do Estado de Israel. As atividades de produção dos kibbutzim estão organizadas em vários ramos autônomos. Embora a maioria delas seja ainda ligada à agricultura, hoje em dia todos os kibbutzim se dedicam a diversos tipos de atividades industriais, produzindo uma grande variedade de artigos. Esse aqui, mas é halvazon, esse aqui é halva. Ah, não sei se vai chegar quando eu vou chegar para casa, eu vou comer tudo. Aqui é para pizza, aqui é para carne, frango. Oh, yeah, tem de tudo maravilhoso. Show, meninos, estou levando para casa um pouco. Você compra a garrafa vazio e enche o azeite. A poucos quilômetros deste kibbutz, encontramos o Rio Jordão, o mais importante rio de Israel, que nasce na encosta do Monte Hermon, forma o Mar da Galileia e deságua no Mar Morto. Fiéis de todo o mundo buscam nestas águas a purificação e o renascer espiritual. Foi aqui que João Batista batizou Jesus. Outro local de peregrinação nesta região é Cafarnaum. Ao lado dessas ruínas da sinagoga, uma igreja católica ortodoxa acolhe peregrinos. Aqui, Jesus viveu durante seu ministério na Galileia. Segundo o Evangelho, foi em Cafarnaum que Jesus curou doentes, nomeou apóstolos e realizou o milagre dos peixes.
E continuamos nossa viagem pela região do Mar da Galileia, agora em direção às colinas de Golã. É aqui, bem na divisa com a Jordânia e aos pés dessa colina, que se encontram as águas termominerais medicinais famosas desde o período romano-bizantino, quando foram construídas aqui as primeiras piscinas para banho. Ainda hoje, essas fontes de águas térmicas continuam jorrando a uma profundidade de 2.000 metros e uma temperatura de 40 graus centígrados, atraindo visitantes de todo o mundo. Seguimos pelo Golã com suas rochas de basalto que são testemunha de erupções volcânicas do passado distante e a sua vegetação típica do clima seco e quente deste verão. Os habitantes dessa região vivem nos kibbutzim e se dedicam à agricultura e ao turismo. No caminho são vários os pontos de parada para o turista. Em todos eles, uma vista tão bela quanto as histórias deste lugar. Nas pequenas praias, começa a soprar o vento forte, típico das tardes de verão, atraindo o turista para a prática de esportes. Uma parada no Kibbutz Engev com seus barcos de pesca e o espetáculo do entardecer encerram com chave de ouro este nosso passeio pelo Mar da Galileia. Saímos de Tiberíades, no Mar da Galileia, e vamos em direção à fronteira com o Líbano. Subimos as montanhas do Golã para conhecer uma das mais belas reservas florestais de Israel, a reserva Yehudia. Bem no coração do Golã, a reserva Yehudia tem 35 quilômetros quadrados e seu ponto mais alto chega a 330 metros acima do nível do mar. As árvores, um tipo de carvalho, são esparsas, crescem distantes umas das outras e representam 10% da reserva. A terra é coberta por uma vegetação densa e bela. Seus cânions estreitos e profundos são formados por pedras basálticas. A reserva oferece ao turista 11 trilhas diferentes que duram de 2 a 5 horas. Escolhemos percorrer a trilha em direção à piscina Meshushim, ou seja, piscina hexagonal. Esse nome é dado pela forma de suas pedras, pedras que afloram da terra como resultado das erupções vulcânicas ocorridas há milhões de anos atrás. E continuamos nossa viagem admirando em cada canto uma nova paisagem. Na estrada, à sombra de uma parreira, encontramos este restaurante. No cardápio, produtos elaborados no local e a especialidade da casa, queijos de cabra. Desde a antiguidade, esta região montanhosa, com muitas pedras e um clima bastante seco, tem sido palco para a criação de cabras. Deixamos para trás a região do Mar da Galileia e seguimos viagem. A escola Yad Natan fica na região de Akko, no Mediterrâneo, outro sítio histórico de Israel, e a poucos quilômetros de um dos mais visitados pontos turísticos do país, Rosh Hanikra. Com seus penhascos brancos, Rosh Hanikra é mais uma surpresa turística de Israel. Situada na fronteira com o Líbano, este local sempre foi ponto estratégico para a passagem de exércitos que vinham da Europa para o Egito.
Alexandre, o Grande, conduziu seu exército grego através de um túnel escavado nestes penhascos. E na Segunda Guerra, a Inglaterra construiu aqui uma ferrovia. Em 1968, Israel montou a infraestrutura que hoje permite ao público o acesso às cavernas, antes só conhecidas pelos mergulhadores. Os 200 metros de cavernas de uma beleza rara se espalham em várias direções. Formadas pela ação do mar nas rochas, as cavernas criam uma atmosfera muito especial. Diz a lenda que aqui ainda se ouve o lamento de uma jovem noiva que, ao ser abandonada pelo noivo no altar, se jogou nestas águas tirando a própria vida. Mais um espetáculo da natureza, num cenário de emocionar tanto pelo visual quanto pela sua história. E é do alto destes penhascos, com o mar Mediterrâneo a nossos pés, que terminamos mais um dia de passeio em Israel. O dia amanhece. Acordamos em meio a um cenário, digamos, tropical, a Pousada da Pera, ou Pousada da Flor, que fica no Moshav Betsy, a 3 quilômetros de Rosh Hanikra. Os Moshavs são colônias rurais, onde cada um é dono de seu terreno. Na Pousada da Pera, os chalés de madeira bem decorados e confortáveis são cercados por jardins e bananeiras e recebem turistas durante todo o ano. E para começar o dia, nada melhor do que um café da manhã reforçado e preparado pelos próprios donos da pousada. E seguimos viagem. Hoje nosso destino é Tel Aviv, onde encontraremos toda a família. No caminho paramos em Haifa para conhecer os jardins do Santuário de Ba, um nobre persa que no século XIX fundou a fé Bahá'í Bab. Os 18 terraços monumentais enfeitam o caminho que leva ao santuário, onde Bab está enterrado. Aqui, mais uma vez, a história de Israel se confunde com a história das religiões. Este é o mais sagrado lugar de peregrinação para os Bahá'ís de todo o mundo. Seguimos para Tel Aviv, mas paramos antes na cidade antiga de Yafo, um dos pontos turísticos mais atraentes de Tel Aviv. O porto de Yafo sempre foi porta de entrada para Israel. A cidade foi ocupada por egípcios, persas, gregos e muçulmanos. Hoje, Yafo é um bairro de Tel Aviv. Seus prédios e muros de pedra e suas ruas estreitas ainda guardam características desse passado. Subimos para o alto do morro. No Parque Abraão encontramos a Estátua da Fé. Seus pilares representam o sonho de Jacó, a conquista de Jericó e o sacrifício de Isaac. Ao lado da antiga e mágica Yafo, vemos a moderna Tel Aviv, uma cidade que em apenas 4 décadas transformou as dunas de areia na maior cidade do país. Hoje, quase 1/3 da população do país vive aqui. A noite chega, a família nos espera para o jantar e é só alegria. Israel é um pequeno e estreito país do Oriente Médio. Na largura, Israel pode ser percorrido em 90 minutos e a viagem do extremo norte ao ponto mais meridional leva umas 6 horas. Israel faz divisa com o Líbano, Mar Mediterrâneo, Jordânia, Síria e Egito. Rumo à região do deserto de Negev, paramos para conhecer Ashkelon, outro importante porto marítimo de comércio na bacia do Mediterrâneo, e o Parque Nacional de Ashkelon, onde estão ruínas e vestígios de um dos mais importantes centros comerciais da antiguidade. As primeiras escavações aconteceram aqui em 1922, quando foi descoberta a Basílica Romana.
Parte do muro que cerca a cidade ainda resiste ao tempo em meio ao parque. Nossa parada agora é o Kibbutz Be'eri, para encontrar mais gente da família. O Kibbutz Be'eri abriga hoje um dos maiores parques gráficos de Israel. Todo o trabalho do kibbutz resulta em um bem coletivo. Chegamos num dia de festa, uma festa coletiva de aniversário. Aos 13 anos, a criança judia comemora sua entrada para o mundo dos adultos. É uma passagem muito importante. Aqui, os jovens de 13 anos comemoraram expressando suas ideias e esperanças através de um show produzido pelo próprio kibbutz. קרקס? איך תעשה קרקס? שמחי עליי, בואי נספר לכם. Saindo do kibbutz para Jerusalém, entramos num parque florestal no deserto de Negev. Sua paisagem árida, seca, contrasta com o verde da agricultura irrigada. Uma prova de que aqui a vida floresce até no deserto. Ainda hoje, os beduínos pastoreiam suas cabras, um meio de sobrevivência que é quase uma tradição para esse povo. Parte da estrada de ferro inglesa faz lembrar a rota dos trens em direção ao Egito. E vamos em frente, porque o tempo é curto e Jerusalém nos espera. Um mundo de monumentos sacros surge à nossa frente. Santificada pelas religiões, Jerusalém é reverenciada por judeus, cristãos e muçulmanos de todo o mundo. Aqui Jesus pregou, foi crucificado e ressuscitou. O profeta Maomé subiu ao céu do alto do rochedo e o rei Salomão construiu o templo judeu. Do templo, destruído 2 vezes, restaram as ruínas do muro ocidental. Com 48 metros de comprimento e 18 de altura, este lugar tem sido foco de reverência dos judeus por quase 2000 anos. Conhecido como Muro das Lamentações, estas ruínas são o único vestígio do templo construído durante o reinado de Salomão para abrigar a Arca da Aliança com as tábuas dos mandamentos de Deus. Antes da sua reabilitação por Israel após a Guerra dos 6 Dias, o local servia de depósito de lixo. Hoje, graças à atuação de estudiosos, as escavações vêm revelando outra parte do muro que cercava o templo. Por estes túneis subterrâneos, a história de Jerusalém e a história dos judeus vem sendo resgatada. Os judeus acreditam que a presença divina nunca abandona o muro. Entre todas as cidades do mundo, Jerusalém é a mais santa, a mais comovente e a mais atormentada. Esse sopro de grandeza que paira sobre essas velhas pedras, essas bocas que oram juntas e separadas, aqui Deus se exprime em várias línguas e de várias formas. E as oliveiras observam em silêncio o passar da história. Israel de norte a sul, uma viagem pelos mais belos cenários de nossa história apresentados neste DVD.